Olá, seja bem-vindo ao Multiplicando a Fé. Esse é o último episódio do ano de 2023 e vai ser um episódio diferente. Eu serei entrevistada pela minha amiga Genúbia Casagrande e vou fazer o meu testemunho dividido em dois episódios. Por isso, se você está sendo edificado com esses testemunhos, com essas entrevistas, já começa a compartilhar com seus amigos e faça com que Deus possa tocar o coração de várias pessoas. Seja muito bem-vinda ao seu canal para compartilhar, um grande milagre que Deus, fez na sua vida e que transformou toda a sua família. Como tudo começou? Oi, gente, chegou a hora, o meu testemunho. Bom, eu desde criança sempre sonhei em ser mãe de dois, não necessariamente um casal, mas sempre quis ser mãe de duas crianças. Casei e sempre achei que quando eu quisesse engravidar, eu engravidaria. E nisso, 3 anos depois, basicamente, eu tentei engravidar. E realmente engravidei rápido. E até meu marido brincou na época: "Nossa, quando você quer uma coisa, você consegue, hein". E foi uma gestação anembrionada, onde não se formou o embrião, então houve o aborto. E houve o aborto espontâneo. O aborto espontâneo, ele acaba que você sangra muito, né, dependendo da mulher. Eu tive particularmente um sangramento muito intenso. Eu foi uma situação, bem difícil para mim, porque eu estava em outra cidade, indo conhecer um ambiente novo de trabalho, eu estava sozinha, dirigindo, e tive que ser acolhida por pessoas desconhecidas, e que me levaram para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico que me atendeu prontamente falou: "Vamos fazer curetagem". Eu falei assim: "Não, moço, não faz a curetagem, porque eu quero engravidar novamente, rápido. E se eu fizer a curetagem, eu tenho que esperar 6 meses". Então, ele fez só uma medicação para parar as contrações, que contração de parto, toda mulher sabe, quem também é uma dor muito É muito insuportável. intenso. Então, na hora que ele fez a medicação, parou as contrações e nisso, o saco gestacional não acabou saindo, ele ficou na beirinha para sair. E, resumindo essa parte dessa primeira gestação, eu tive que acabar fazendo a curetagem. E a curetagem me fez esperar 6 meses para poder tentar novamente. Nisso, eu, quando comecei a tentar, falei assim: "Ah, vou engravidar de novo rápido", lógico, né, engravidei super rápido a A primeira primeira vez. vez foi muito rápida, né? E passou um tempo, 1 ano, normal 1 ano esperar para engravidar. 2 anos, aí eu falei assim: 2 anos? Eu engravidei tão rápido a primeira vez, o que que será que está acontecendo agora? E aí foi quando eu fui procurar, investigar. Nisso que eu estou investigando, eu descubro que eu estava com um tumor da endometriose. Esse tumor, ele estava comprimindo o ovário esquerdo todo. Você já sabia que tinha endometriose nessa época? Então, eu sempre tive todos os sintomas clássicos de endometriose, mas desde a juventude eu fazia exames e não fechava diagnóstico. Então era aquela coisa assim: como que não tem diagnóstico fechado? Eu tenho tantos sintomas. Enfim, na época, eu tenho 40 anos, tá, gente? Então, na época, naquela época, não foi fechado o diagnóstico. Não é tão simples assim em adolescente, né, e tal. E essa gestação anembrionada, esse aborto espontâneo, esse fluxo intenso de sangue, ele favoreceu a doença a proliferar. Então acaba que, eu acabei gerando focos disseminados pelo intestino, vários lugares do corpo, né. Então quando eu fiz a ressonância, os focos eu tinha em todos os lugares, assim, eu tinha que ser operada para poder melhorar minha fertilidade. Tirar os focos da endometriose, fazer um tratamento para manter equilibrar o organismo, para depois tentar fazer a retirada dos óvulos para tentar uma fertilização. Já era pensado que não engravidaria de forma natural pelos médicos, Então, quando descobriu endometriose, no caso. essa parte foi assim. Assim que descobri que tinha um problema real, eu fui buscar o que que eu tenho que fazer, né. Então, na época eu fui aconselhada a procurar gente já que trabalhasse com fertilização, procurei referência de médico que tinha sobre esse assunto aqui no Espírito Santo,
E na época, na consulta com ele, ele já falou comigo: "Olha, você vai precisar de tomar um remédio durante 6 meses, e enquanto isso você já vai na especialista de cirurgia de endometriose, porque você precisa primeiro controlar a endometriose, mas eu te falo uma coisa importante, porque o seu quadro, como você não está ovulando do seu ovário bom, e o seu outro ovário está comprimido por um tumor, eu tenho que te passar a probabilidade de que talvez a gente não consiga ser bem-sucedido na fertilização. E nisso, já coloca como hipótese para a sua vida de você ter que adotar, porque pode ser que seja impossível você gerar até mesmo sobre fertilização". E aí eu guardei aquilo na minha cabeça, né, impossível, impossível. Então tinha aquela frase para mim que poderia ser impossível. E também o fato de eu ter a possibilidade de ter que adotar, né. Que é, assim, 2 E grandes choques, né. sim, Primeiro, porque a gente acha que quando está num processo de não conseguir engravidar, a fertilização é a solução. Essa é uma grande verdade. E aí, quando você vai num especialista, ele te fala que a solução que você pensava que poderia ser imediata, ela poderia não acontecer, porque os seus óvulos, né, do ovário que funcionava, não estavam ovulando todo mês. então, E aí te deu outra bomba, né. assim, para uma pessoa, mamãe não, que eu ainda não era na época mãe, para uma mulher que sempre sonhou desde a infância em ter filhos, em gerar principalmente, eu sonhava em ter barriga, eu sonhava em saber como que era um bebê mexendo dentro do meu útero, eu sonhava em como seria amamentar. Então isso era assim, um sonho real meu desde a infância. E aquilo começou a fervilhar dentro de mim. O "Que que eu vou fazer agora? E meu Deus, o que que eu faço agora?". E os planos de Deus são infinitamente maiores do que a gente pode sonhar, né. E seguindo a minha vida, fui, pedido na hora quando eu estava lá fazendo planejamento já de cirurgia da endometriose, a médica especialista falou para mim: "Eu vou precisar que você repita um exame, porque eu dependo de você fazer ele com Doppler e não tem esse, você vai ter que repetir". E quando eu fui repetir o ultrassom, A eu gente vivia uma repeti loucura, né, nessa época de ultrassom e de exames, gente, só para registrar, eu não consigo falar disso sem me emocionar, que a gente vivia uma loucura, né, de fazer exames, fazer ultrassom, buscar soluções, e a gente viveu isso muito na mesma época, né. foi. E aí tem um milagre aí no meio, né, que eu lembro que a gente conversou uma vez e eu falei sobre isso, eu acho que é importante compartilhar, que, tem uma médica que sempre salva a gente nessa história, e que eu já estava no meu tratamento. E a Mariana estava sofrendo muito, só que Deus trata com cada um de forma muito individual. O milagre ele vem para cada um na hora certa. E aconteceu de um dos meus cultos de gratidão, porque quando a gente não é mãe, a gente tem tempo para fazer culto de gratidão de casamento, eh, aconteceu que eu estava sofrendo muito, né, Mari. E É, Deus te tratou ali numa coisa sobre o desprendimento, que é muito importante, eu acho importante compartilhar o que você é. viveu ali. A Genuba, ela sempre, todo aniversário de casamento, ela comemorava fazendo culto de gratidão, ou na própria igreja dela, ou na casa dela. E a gente estava passando por esse processo de investigação, de que estava levando a gente não conseguir gestar. Ela também sofrendo muito que não conseguia engravidar. A cada mês, a menstruação que descia, a gente trabalhava junto, então era chorando, porque: "Ai, não veio". Então, só que Genúbia, não sei, assim, olha que eu sou uma pessoa que externa muitos sentimentos, né, mas Genúbia, ela entrava em prantos e o pranto dela me martirizava. É, né. Deixa eu só reforçar, aí eu entendo claramente a frase do Leandro, quando ele falou: "Se a gente não puder ter o filho", não diminui em nada, na verdade eu admiro demais quem adota, só que eu queria ser mãe, na gestação, a verdade, eu acho que se a gente adota a gente ama igual, né, Com quando cria certeza, ama, com sendo bem certeza. sincera, mas o que a Mari queria desde criança, que era saber o que era um bebê mexendo, amamentar, eu tinha muita necessidade disso. Então eu queria ser mãe, mas eu queria engravidar, até porque se eu pudesse só engravidar sem ser mãe, eu acho que eu ficava engravidando a vida toda, porque era o sonho da minha vida, a gravidez. E aí eu consigo me colocar no lugar do Leandro, vivenciar todo o processo, que eu não queria adotar, eu já tinha sido me proposto várias vezes adotar, e eu não queria.
Eu queria o filho, né, Mari? E o sofrimento era tão intenso que eu acho que eu impedia ela de sofrer. Porque eu sofri de forma escandalosa naquela clínica, coitado daquele povo. E aí nisso, nesse culto de gratidão do casamento dela, ela sempre falava, né, dava alguma palavra, e nesse dia ela começou a chorar na frente de todo mundo, falando que: "Deus, eu não aguento mais essa dor de não conseguir gerar, me trata". E aquilo, eu vendo ela falando aquilo para Deus, eu, no meu particular, eu falei com Jesus, falei assim: "Ô Senhor, a minha amiga sofre tanto, pai. Eu não aguento mais ver o sofrimento dela. Se o senhor tiver que liberar um milagre nessa hora, que seja sobre a vida dela, dá para ela um milagre. Porque eu creio que ela merece mais neste momento, o sofrimento dela me corrompe". Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Eu sempre brinco com ela. Quando que Deus virou o cativeiro de Jó? Quando ele orava pelos amigos. Eu falei, "É lá, ó, passou na minha frente naquele momento". Eu sempre brinco, mas eu sei que Deus trata com cada um de forma muito individual e eu tinha que passar sobre todo aquele processo. Mas olha o poder da oração. Deus vira, assim, nosso cativeiro com a oração, né? Ele traz o nosso milagre, todas as bênçãos que a gente sonha, através da oração. E a É. partir dali, já tudo começou a mudar logo depois. Sim, então nesse meio tempo que teve esse culto de gratidão, Deus foi começou a mover o seu sobrenatural na minha vida. E as pessoas? Então, esse que é o detalhe. Eu sempre fui uma pessoa que sempre observou muito os detalhes do dia a dia. Eu vejo Deus falando comigo não só em sonho ou aquela voz que você acha que é o seu inconsciente. Eu sempre percebo Deus nos detalhes, às vezes de uma planta ou um detalhe que passou na sua frente. Então, Deus fala com a gente de diversas formas. Só que nessa época que eu estava lá no pré-operatório, Deus falou comigo muito claro. Eu estava atendendo uma paciente e quando eu terminei a consulta, o acompanhante da paciente falou para mim assim: "Doutora, eu posso te perguntar, você acredita em Deus?". Aí eu falei assim: "Sim". Aí ele: "Então, você me permitiria fazer uma oração pela senhora?". Aí eu: "Lógico. Eu gostaria de te pedir então outra coisa. A senhora poderia levantar?". Eu levantei. Aí ele falou assim: "A senhora poderia colocar a mão aqui desse lado?". Era o lado que eu tinha o tumor. Aí naquela hora eu já comecei a chorar. Já vi que era Deus trabalhando naquele momento. E ele foi, fez uma oração sobre, sem saber nada da minha vida, sem saber nada que eu estava passando naquele momento, né. Então assim, Deus vai agindo de formas sobrenaturais. E orou para que tudo que fosse impossível, que Deus estivesse ali, contornando, curando. E outro detalhe também que aconteceu sobre isso foi quando eu estava visitando a minha avó, minha família é de Vitória, eu fui visitar minha avó, e a minha avó já tinha um pouco de demência senil e não participava do que eu estava vivendo, que era essa dificuldade de gestar. Então, ela não tinha noção do que estava acontecendo na minha vida. E quando eu estava na casa dela, ela olhou para mim e falou assim: "Mariana, minha filha, senta aqui do meu lado". Parecia que era só para mim, que era um detalhe que só eu tinha que ouvir. Aí ela: Chega perto". Aí eu cheguei, aí ela falou no meu ouvido assim: "Minha filha, faça tudo o que os médicos te pedirem. Seu pai e sua mãe vão estar lá para te apoiar em todos os momentos. E Deus vai fazer o impossível acontecer". Naquele momento eu tinha certeza que Deus estava usando o Espírito Santo para falar através da minha avó. Era Deus confirmando que ele estava cuidando de tudo, que ele ia trazer o impossível na minha vida. Se você ouve a voz de Deus, se você tem uma revelação de Deus, você percebe Deus trazendo alguma palavra sobre a sua vida, você tem que abraçar aquilo com tudo, segurar com unhas e dentes, porque aquilo é uma verdade que não muda. Se você crê nessa palavra que Deus te deu, que Deus te revelou, vai acontecer, não tem como não acontecer. E sobre isso que realmente eu, na segunda já confirmação de Deus, eu já estava certa, vai acontecer. Quando eu repeti o ultrassom, que foi pedido para repetir o exame, a médica virou para mim e falou bem assim: "Olha, Mariana, o que eu tenho para te dizer é que não existia nenhum folículo e que agora um está resolvendo querer crescer, numa época totalmente atípica do seu ciclo. Mas, se acontecer dele crescer e eclodir, você pode ovular. Se você ovular, começa a fazer a partir de agora dia sim, dia não, que Pois vai é. que você engravida".
Deus dá até a pista, gente. Para você que acha assim: "Ah, mas como é que eu vou entender as coisas de Deus? Eu não entendo esse mistério". Deus, ele sabe da sua capacidade de interpretar quando é necessário. Gente, deixa eu só dar um adendo. E com a Mariana, gente, Deus manda recado, ele escreve, ele manda outra pessoa falar. É nesse nível. Ele dá o sonho, depois ele entrega uma pessoa. Ah, você sonhou, deixa eu te contar o que é quase nesse nível com Deus. E aí ele usou mais uma vez essa médica abençoada para falar: é isso, É agora, é né. agora. "Filho, ó, Ele desenha. vou te dar o milagre, vou te dar e é agora, começa ouve essa palavra, eu te falei que era para você fazer tudo que os médicos pedissem, então faz o exame, fez o exame, por que que você precisava de repetir o exame? Você tá ouvindo o que eu tô te falando? É para fazer o que os médicos estão mandando. Então você repetiu o exame por quê? Ela vai te dar uma orientação que eu preciso que você ouça essa orientação. E essa orientação é porque eu quero te dar o meu milagre, o meu sobrenatural na sua vida, de forma a mostrar que no impossível eu posso transformar possível. E nisso eu engravidei naturalmente da Maria Fernanda, que é a minha primeira filha. E foi uma época de Zika vírus, onde a microcefalia era o grande vilão das crianças, né. Então foi uma gestação usando roupas de Europa, aquele como é que é? Calor de Exposes. Colatina. Exposes, que é um repelente que talvez você nem conheça, porque só quem viveu o Zika vírus vai saber. Só. Exposes preto até na nuca, no Foi. trem, faz a gente Eu lembro. passar mal até. Toda coberta, roupa com sapato meia alta, Lembro disso. só frequentando ambientes fechados com ar-condicionado para evitar ser picado pelo mosquito, enfim. O que que minha filha teve? Uma cabeça maior do que o normal, ao contrário do Zika vírus. Os exames acusavam isso, né? E aí, a cada ultrassom, a cabeça tá crescendo, tá maior. E até então eu falei: "Mas assim, não, mas tá doido? Que isso? Isso não é um problema para minha vida. Não, Deus me deu um milagre. Ele me deu um milagre, eu tô gestando, eu não podia engravidar. Seria basicamente, eu tinha que operar a endometriose, eu tinha que retirar, fazer indução de ovulação, depois teria que coletar óvulos para depois pegar, ver se meu marido, o espermatozoide dele estaria compatível, porque nem chegamos a testar meu marido. Para tentar uma fertilização, para depois ver se conseguiria implantar em mim. Então, olha o processo todo que Deus me poupou, né? Me poupou. E aí eu engravido no Zika vírus, medo, né? Não posso perder minha bênção, não posso perder minha bênção, fazendo de tudo para não perder minha bênção. Macrocefalia. Macrocefalia, meu Deus. E agora? Não, calma, não, macrocefalia não. Só é maior do que o normal. Nasce. Tô eu lá no centro cirúrgico ainda, a neonatologista vira para mim e entrega a criança. Aí fala assim: "Olha, se a sua neném nasceu com a cabeça maior do que o normal. Um padrão de que a gente tem que ter atenção. Então, se por um acaso ela não sugar na hora de mamar, Isso dentro do centro isso cirúrgico. ainda lá naquela salinha, ainda antes de você descer para o quarto. Uhum. Se ela não sugar na hora que mamar, e falou outras diversas coisas, só que na época o que eu guardei foi isso. Você tem que levar para o neurologista com urgência, em até 7 dias de vida, tá ok? E ela saiu. Na hora que ela saiu, colocaram minha filha para mamar. A filha da minha amiga hoje, porque na época eu nem conhecia. Até estuda hoje com a Maria Fernanda, nasceu no mesmo dia que a minha filha, né? Ela estava ao lado. Veio a neném dela, colocaram no seio dela, a menina começou a mamar com toda a força. Vem a Maria Fernanda, coloca no meu peito, nada da menina sugar. Aí na mesma hora veio a palavra da neonatologista na minha cabeça, falei assim, tá, e agora? A menina já nasceu com a cabeça maior. A neonatologista acaba de dar a dica, ó, se acontecer isso, aquilo outro, tem que ir pro neuro com urgência. Menino não suga. Entrei em desespero. Aí nisso me descem para o quarto, na hora que eu chego no quarto, vem meu marido super feliz: "Meu amor, como você tá? Tá se sentindo bem?". Eu só chorava. Toda Que insegura. houve?". Aí eu falei: aconteceu isso, isso, isso". Aí pronto, tornei o caos o momento mais sublime das nossas vidas. A graça do nascimento. Meu marido, ele não gosta de entrar no centro cirúrgico, então ele não teve a oportunidade de ver realmente o nascimento, né, foi a minha mãe e a minha amiga, que também é médica, que estava lá junto no parto. E até um detalhe importante de comentar sobre isso, de durante o parto, que,
o milagre é tão maravilhoso, né, que a gestação é um dos tratamentos para endometriose, porque faz um pico de progesterona tão alto e aí fica aquele pico durante a gestação inteira, e isso vai tratando a endometriose. Quando eu estava lá no parto, eu pedi para minha amiga que estava assistindo, falei com ela, fala para o médico que está fazendo o parto, para ele dar uma olhada no meu tumor, para ver como que ele tá. Que vai estar vendo a olho nu, né? Maravilhoso. E nisso ele puxou o meu ovário, puxou o outro ovário. Que tumor? Curada. O tumor era do tamanho de uma laranja, gente. Não tinha mais tumor. A gestação da cura. Maria Fernanda, gestação da cura. E nisso, com certeza, os outros focos, eu nem cheguei a fazer outra ressonância. Depois dessa gestação, nem fiz outra ressonância. Tô curada, tô curada. Não. Se um tumor de tamanho de uma laranja em cima do ovário regrediu ao ponto de não conseguir ver a olho nu mais, então, minha filha, eu não vou procurar mais foco, não. Tá certo. Aí, Aceito o milagre. o que aconteceu? Maria Fernanda, então, desce. Aí minha mãe é pediatra. Minha mãe, vendo aquilo, vira avó, esquece que é médica, entra em desespero, começa a convocar todos os médicos possíveis que é conhecido dela. Eu tenho uma amiga que é neuropediatra, ligaram para ela na mesma hora, pelo amor de Deus, vem aqui, dá um pulo para poder ver o que está acontecendo, se a gente tem que fazer uma tomografia. Aí ela chega no hospital. Na hora que ela chega no hospital, ela vê aquela família em prantos, né? Todo mundo desesperado. E aí ela fala bem assim, olha para o meu pai, olha para o meu marido, fala assim, gente, alguém tem uma fita métrica aqui? Ela foi a calma naquele mar turbulento. Aí começou a medir, né? Falei assim, olha. Aí mediu o outro. Olha, então eu posso falar uma coisa para vocês, gente. O tamanho padrão da cabeça de alguns familiares é maior do que o normal. Então, não fiquem preocupados, porque a Maria Fernanda pode ter nascido por conta de uma herança familiar, um tamanho de crânio um pouquinho maior, não tem problema. Ela não tem nenhum outro padrão que vocês têm que se preocupar. Eu lembro que um pouco nessa fase, o nível da insegurança, né? Porque a gente, quando a gente vem o milagre, a gente tem muito medo de perder o milagre. Uhum. Chega a ser engraçado, porque a nossa fé sabe que não é assim, mas tem um medo, e é um bebê. Então, quem já teve um bebê em casa sabe também que a gente já tem aqueles cuidados iniciais. E aí vocês foram para casa, por mais que ela deu toda essa calmaria, o medo estava lá, né? E Sim. foi onde você ganhou o seu grande susto. Quando eles pegaram Maria Fernanda e levaram para o Ah, hospital. nossa, você me lembrou de um detalhe. Dia a dia, né, de Foi muito recém-nascido, rápido, né, isso, na foi. verdade. Nem lembrava, bom lembrar também de situações assim que a sua fé faz a diferença. A minha mãe, como eu te disse, é pediatra, o meu pai também é médico, então eu estava dentro de uma casa, recém-saída de uma cesárea, com um pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, mas com dois médicos experientes dentro de casa. E a Maria Fernanda estava mamando e terminou de mamar, eu passei para minha mãe, de repente a minha mãe pega minha filha, sai correndo, vai para o quarto. E nisso não durou nem um minuto, de repente eu vejo Maria Fernanda no colo da minha mãe, meu pai e Leandro correndo, saindo de casa correndo. Aí eu falei assim, uai, tá, o que esse povo tá me deixando sozinha? Eu estou recém-operada. Eu que estou precisando de ajuda, esse povo tá indo fazer o quê que tá me largando aqui? Tá levando a minha filha junto ainda, né? Eu falei assim, pelo amor de Deus, estão levando Maria Fernanda, recém-nascida, não tem nem 10 dias de vida, o que está acontecendo? Aí ligo para o Leandro, falei, Leandro, o que vocês estão fazendo? Para onde vocês estão indo? Onde vocês estão levando Maria Fernanda? E ele dirigindo como se fosse uma ambulância, correndo. E aí ele só virou e falou assim, Maria Fernanda engasgou, não está respirando, está ficando roxa, a gente está levando ela correndo para a emergência. E aqui ele desligou o telefone porque ele estava dirigindo, ele já não é uma pessoa muito na paz, então ele já é mais prático, mais rápido, então ele estava igual uma ambulância. E nisso eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu que eu não vi? O que é isso? O que está acontecendo? Pronto, vou perder minha filha, como assim? Naquela hora, assim, já no mesmo lugar que eu estava, caí ali, rendida, Senhor, implorando para Deus, pela misericórdia de Deus, sobre qualquer situação, que Deus ali tivesse intervindo mais uma vez sobre a minha vida, sobre a vida da minha filha, que movesse o seu sobrenatural para poder não permitir que a vida dela fosse embora naquele momento. E a oração de súplica de uma mãe ali, né, Bate na porta do céu. recém-transformada mãe realmente, né,
e vivendo hormônios ainda em a flor da pele, mas assim, é uma oração de súplica. A oração de súplicas, a gente só consegue viver realmente no desespero que necessário, né? E graças a Deus foi só um engasgo que não precisou de fazer nada e ficou tudo bem. Aí tá, fomos vivendo a nossa vida, nossa maternidade, primeira viagem, né? O bebê é igual ao cristal, primeira viagem, né? E sempre sonhei em ser mãe de 2. E tinha tudo muito arquitetado na minha mente sobre até o tempo de diferença de um filho para o outro que eu gostaria, gente, porque é uma pessoa que planeja a vida, né? Então, assim, ah, não que você não deva planejar a sua vida, mas quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, você pode fazer sua organização, mas você pode entender que às vezes as rotas podem mudar, porque não depende de você arquitetar. Isso. Então você não se frustra quando você vê que você entregou na mão de Deus e não aconteceu conforme você imaginava. E aí deram os 3 anos que eu queria de diferença de um filho para o outro, e eu não engravidava, né? Não estava me precavendo. Eu só queria que tivesse essa diferença de 3 anos, não necessariamente me privei. Então, eu estava deixando Até acontecer. porque você nem poderia engravidar. Eu falei assim, Teoricamente, a gente pensa assim, ganhei na Mega Sena, né? E assim, na sua história, pensa, um médico de fertilidade falou pra você, pense em adotar. Então, se Deus já te deu o milagre, ele já tinha te dado sua filha, né? Aquela coisa você também. falou uma coisa também que me fez lembrar outro detalhe muito importante, porque eu tinha essa sensação de que eu tinha ganhado a Mega Sena. O milagre, quando você ganha um milagre, para quem não tem uma ideia de que é um milagre na vida de uma pessoa, é a sensação da mega da virada É que o povo isso. fala, É né? isso aí. Então, assim, você vai achar que você vai ganhar na vida? Se for ganhar, você vai ganhar uma vez, né? Então, assim, eu tinha aquela sensação, já ganhei o milagre da minha vida. Quem sou eu para achar que tenho o direito de ser agraciada com mais do que isso, Uhum. né? E eu, como eu te disse, como eu era teoricamente um problema de fertilidade, então não engravidaria fácil, não estava me privando, 3 anos se passaram, não estava engravidando. E aí comecei a realmente tentar fielmente, né? E não estava dando certo. Aí eu falei meio assim, gente, será que a endometriose voltou de novo a ficar com focos que estão me atrapalhando? E nisso voltei para investigar. Só que dessa vez não era endometriose. E aí eu descubro que eu estava com os hormônios alterados ao ponto de como se estivesse entrando na menopausa. Eu Não tinha, ovulando, é, tudo muito basicamente. baixo. E aí, nisso, eu falei assim, meu Deus, agora é um outro problema? Então, que dificuldade de gestar que eu tenho na minha vida. Primeiro a endometriose, agora os hormônios todos mostrando que não tem condições de gerar. E tinha uma prima minha na época tentando também fertilização, e eu lembro que a gente discutindo sobre os nossos problemas em comum, ela comentou comigo: "Quanto que deu a taxa do seu hormônio tal?". Aí eu fui e falei. Aí ela falou assim: "Nossa, prima, não, mas vai dar certo, você vai também começar a fazer igual a mim". Porque o dela estava muito melhor do que o meu, e ela já estava fazendo processos e não estava conseguindo gestar. Então eu olhei assim: "Meu Deus, então agora de repente eu preciso de passar por todo o processo que eu não tive que passar na primeira vez da fertilização. Então talvez agora eu preciso de passar porque no processo a gente é moído para poder ser restaurado conforme Deus quer que a gente fique, né? Então eu falei, mas se talvez eu preciso do processo agora. Vamos embora, vamos ver o que a gente precisa fazer. Só que nesse meio tempo, antes de eu começar a ver realmente como que seria a condução da minha tentativa de segunda gestação, eu fui convidada pelo pastor da igreja que eu frequento, a participar do encontro de mulheres com Deus. E lá teve uma palestra que parece que assim, que era para eu ouvir, né? A palestra, a mulher dava o testemunho dela comentando sobre as 2 gestações, os 2 filhos que ela teve e que foram frutos de milagres de Deus. Aí eu falei assim, ué, mas pode, gente? Pode Você ganhar vê, né? na Mega Sena no mundo espiritual com o Senhor Jesus. Pode ganhar 2 vezes? Pode, né? Eu falei assim, pra você ver, gente, olha, eu frequento, né, eu tenho a minha espiritualidade desde muito nova, eu busco a Deus, eu frequentava a igreja com a minha mãe, desde 6 anos de idade. Então, assim, para você ver que não é questão de você estar indo à igreja. Intimidade com Deus é outra coisa.
Você conhecer o sobrenatural, você conhecer os mistérios, você saber ouvir, é a busca pela intimidade. Às vezes você indo à igreja só não vai fazer tanto isso entrar na sua vida. Então, eu mesma, que já desde criança frequentava igreja, fui participar dessa palestra e ao ouvir que ela tinha recebido 2 milagres sobre o mesmo propósito, que era a gestação, eu falei bem assim: ah, não, não é possível. Essa mulher, de repente, achava que não podia engravidar, por isso que ela engravidou, quando ela relaxou, né? Porque tem disso, né? E vou só completar. Ela estava tão na fase do não vou ganhar 2 milagres, que nesse período a Rebeca tinha nascido. E ela estava, tipo, 3 anos sem tentar, e já estava guardando carrinho, bebê conforto, há 3 anos. Ah, vou levar tudo lá para casa da Genúbia. Deixa a Rebeca usar. E você foi pro encontro naquele final de semana. Olha, não Eu lembrava lembro, desse detalhe. mas o Espírito Santo me lembrou essa noite que a gente conversou esses dias sobre isso, eu também não lembrava. Ela levou tudo da Maria lá pra minha casa, tudo, 3 malas e mais as coisas. Vou engravidar, tem 3 anos que eu tô tentando e a Rebeca acabou de nascer. Você foi me visitar, levou tudo e foi pro encontro na sexta-feira. E aí lá Deus te ministrou. E aí, nisso que eu escuto, aí eu falo bem assim, porque os incrédulos com certeza vão procurar meios de justificar o milagre que você recebeu como não milagre, né? Sempre. Então, eu mesma, que conheço Deus, virei e falei bem assim, não, gente, essa mulher, talvez, né, ela não entendeu que ela tinha uma coisa muito simples e por isso ela engravidou 2 vezes e tal. E aí Deus toca no meu coração e fala, minha filha, ouve esse testemunho, porque ela não podia engravidar, fui eu que dei. E eu saí dali com aquela certeza, meu Deus, então eu tenho o direito de pensar na possibilidade de que eu posso ter 2 filhos vindos de milagre. E aquilo ficou assim, marcado para mim. Eu falei bem assim, então eu sou filha de Deus. E filho não tem cota, não tem cota de bênção. Você não tem cota para receber de Deus. Os milagres de Deus, eles são inesgotáveis. Incontável. E assim, gente, então não existe você ter ganhado um milagre e achar que você tá bem, não pode receber mais nada. São incontáveis. As Não bênçãos, né? tem fim. É infinita a graça de Deus sobre a nossa vida. E nisso, cheguei em casa e eu brinco que eu fui fertilizada por Deus naquela noite que eu cheguei em casa. Porque eu logo engravidei. Eu cheguei e aí, fazendo os Com cálculos, certeza foi. eu engravidei. Com certeza foi, gente. O Henrico, ele é de dezembro. A Rebeca nasceu em março. E tudo isso aconteceu naquele final de semana. Foi. Se você contar 9 meses, dá certinho dezembro. Foi exatamente naquele dia que eu cheguei. Foi. Porque né, cálculo, depois a gente sabe, vai fazendo. Foi aquela noite que eu cheguei. Deus me fertilizou ali no natural. Foi isso, gente. E aí o engraçado que, como é bonitinho, gente, eu ia operar a gengiva e era uma cirurgia demorada e precisaria de sedar, só que não poderia estar gestante para poder fazer essa anestesia. E eu falei bem assim, ah, mas não preciso fazer exame para isso, porque eu não consigo engravidar tão fácil, então não vou estar grávida. Aí o Espírito Santo vira para mim, estava na véspera de eu fazer a cirurgia. Faço beta-HCG. E aí eu trabalhando, desci para almoçar, me passo na frente de um laboratório, minha cabeça faz assim, ó, e vai direto na placa, tá escrito lá, beta-HCG, tal. Aí eu baixei a cabeça, fui almoçar, resolvi minha vida, voltei a trabalhar. Final de tarde, eu ia viajar na noite para Vitória. Final de tarde, vem de novo, faz o beta-HCG. E aí eu temosa, falei bem assim, ai gente, o que isso está vindo na minha cabeça para fazer o beta-HCG toda hora? Ligo para minha amiga ultrassonografista Cláudia maravilhosa, te amo. E aí falo com ela, amiga, você teria como fazer um ultrassom em mim? Porque amanhã eu vou fazer um procedimento e eu não posso estar grávida. Você poderia ver só se de repente, né, tem alguma coisa, que eu tô com essa pulga atrás na orelha. Fui. Na hora que eu chego, ela faz meu ultrassom, fala assim: Nossa, Mariana, você ovulou esse mês. Se você fez num dia correto, você pode estar grávida. Mas estaria bem no começo da gestação, então só o beta-HCG vai dar positivo. Aqui você não vai conseguir ver nada. Toma essa! E aí, o que é? Temosa, não sabe ouvir, Deus te falando, tem que falar uma, 2 vezes. E aí, Deus, ele tem assim uma paciência tão enorme sobre as nossas vidas que eu saí Que- correndo lá da clínica e fui para um laboratório. Eu cheguei no laboratório 5 para 5. E aí
coletou o sangue, eu fui para a recepção, falei assim, moça, em quanto tempo sai? Porque é um exame que eu sei que sai rápido, né? Porque eu tenho uma cirurgia amanhã de manhã, 8 horas da manhã, e precisaria do resultado. Ela falou assim, ô minha filha, agora já fechou o laboratório, agora é só amanhã de manhã para poder pegar o resultado. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, enfim. Fui no ônibus, peguei o contato de um rapaz lá do laboratório, ele falou que me mandaria por e-mail. E nisso eu fui de ônibus para Vitória com a minha filha, e no caminho saiu o resultado. E a primeira pessoa que ficou sabendo era minha filha. Eu falei para ela, filha, a mamãe tá com o neném na barriga. E ela já vinha premeditando essas palavras para mim, já tinha alguns meses antes. Eu, às vezes, deitada no sofá, ela colocava a mão na minha barriga, falava: Mamãe, tá com o neném na barriga? Aí eu: Não, filha, não, calma. Mamãe um dia vai ter o neném. Parecia que ela estava pedindo, né? Mas não, ela já estava trazendo essa certeza para mim. E aí, quando eu conto para ela, Maria Fernanda, ela é muito abençoada. Eu virei e falei: Filha, mamãe tá com o neném na barriga. Aí ela fala, eu sei. Aí eu, filha. Aí ela, é, Só quem conhece. é um menino. Aí eu olhei assim, gente, mas o que tá acontecendo que essa criança tá falando desse jeito? Aí eu falei assim, uai, minha Ela estava filha. chateada, tá? Só para vocês saberem com a situação, ela Aí não eu falei estava assim, feliz uai, não. minha filha, você tá falando isso por quê? Porque você queria um menino? Aí ela, não, mamãe, queria uma menina. Eu falei Ou tu assim, é triste mesmo. olha, gente, como é que são engraçadas as coisas. Quando eu era lá criança, eu ainda tinha, né, não uma certeza, mas eu pensava em casal. Mas depois que eu tive a Maria Fernanda, o mundo cor-de-rosa, como o pessoal chama, me invadiu a tal ponto que eu não conseguia pensar em outra coisa. Se eu fosse mãe de novo, eu ia querer ser mãe de outra menina. E na hora que a Maria Fernanda me fala aquilo, eu falei bem assim, meu Deus, e agora se for um menino? Né? Então, assim, eu falei assim, Jesus, então tá, então pode ser um menino, né? Só coloca na cabeça e aí foi. Fui e cheguei, cancelei a cirurgia da gengiva e estava grávida. Henrico, gestação do Henrico. O que que acontece? Uma alteração chamada artéria umbilical única, aonde a gente tem que estar acompanhando a gestação com mais exames, porque podem ter alguns problemas renais, cardiológicos. Então, foi uma gestação também muito delicada. Tive que fazer exames para acompanhamento, principalmente no final da gestação. E porque pode ter restrição de crescimento do bebê, você ter que antecipar o parto. Enfim, não foi também uma gestação, nossa, maravilhosa, só tive coisas, né, tranquilo e tal. Mas era o segundo milagre. Era uma segunda gestação que Deus entregou de forma natural, sem ter passado por nenhum tratamento, nenhuma medicação, nenhuma cirurgia. Deus me curou da endometriose, me melhorou os meus hormônios, me fez gestar a segunda vez. Mas ao longo de todas essas duas gestações, ele foi me trazendo provas, foi me trazendo transformações. E Henrico nasceu. E Henrico nasceu para poder trazer para mim a minha família completa, a minha família que eu tanto sonhei. Porque Deus pode te entregar muito além dos seus sonhos. E ali eu termino na paz, com os meus 2 milagres completos no meu colo, na minha casa, com a minha família feita. E disso tudo a gente também pode tirar que quando você está recebendo um milagre, talvez você está vivendo um processo assim e tem muita insegurança e às vezes vem umas lutas juntas. Mas Deus não faz milagre incompleto. Então, mesmo que você esteja vivendo um processo de insegurança e já recebeu parte do seu milagre, não tenha dúvida que ele será completo, porque Deus não faz milagre incompleto. E para você que está vivendo esse desafio de complicações para tentar uma gestação, entrega nas mãos de quem consegue transformar o impossível em possível. Entrega o seu problema nas mãos de Deus. E vá com fé, porque Deus só move o sobrenatural se você realmente tiver fé. E aqui termina a primeira parte do meu testemunho, do Multiplicando a Fé, do último episódio do ano de 2023. Fiquem com Deus.